Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá. Encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes foram dito. Para quem já brincou com um cachorro, quando você aponta o seu dedo para alguma coisa, algum objeto que você quer que ele olhe, é quase certo que ele não vai olhar para esse objeto, mas sim para o seu dedo, né? Quem nunca? E acaba sendo uma brincadeira um tanto frustrante, né? E da mesma forma, um erro muito comum é cometido quando as pessoas leem o Evangelho de Lucas na história de Natal, né? As pessoas acabam focando suas atenções na manjedoura. Afinal, né, quantos cartões postais de Natal a gente não vê, quantas imagens e postagens de Natal a gente não vê que envolve uma manjedoura, né, e os animais, né, em volta, olhando junto com a família de Jesus, né? Não que a manjedoura não seja relevante, não tenha um significado especial, ela tem sim, e a gente vai falar disso em breve, tanto que a própria manjedoura é mencionada 3 vezes pelo evangelista Lucas nessa passagem. Mas o ponto central acerca da manjedoura não é, como por muitas vezes é falado, e até de forma correta, porém com o foco errado, o ponto central da manjedoura não é acerca por exemplo, da humildade de Jesus, ou como Jesus foi rejeitado pelos seus e pelo mundo. De fato, tudo isso é verdade, né? Tudo isso é válido e tem sua importância, né? A gente pode tirar preciosas e valiosas lições e conclusões meditando nesses temas.
Mas a manjedoura não é o foco central dessa passagem, nem essas reflexões são o ponto principal dessa passagem. Então, como foi falado, a manjedoura, embora não seja a figura central dessa passagem, ela tem o seu significado especial, que é importante e relevante, sim. Na verdade, o ponto central dessa passagem é exatamente para o que a manjedoura aponta. Então, a manjedoura foi, de maneira bastante adequada, um sinal para os pastores, como a gente leu. Ela revelou para eles o bebê acerca do qual o anjo do Senhor lhes revelara, e que é a razão de uma grande multidão do exército celestial louvar e glorificar a Deus. Esse bebê, razão do qual uma grande multidão de anjos estavam louvando a Deus, que a manjedoura lhes revelou e que eles estavam procurando. Então, a manjedoura, por si só, não é importante. Ela é um sinal, um dedo apontado, que indica a identidade e a missão do menino que nela está deitado. Essa criança é o Salvador, o Messias, o Senhor. Esse é o ponto central dessa passagem, para o qual a manjedoura sinaliza. E essa boa nova divina é de extrema relevância e importância, tanto nos dias de hoje, como em especial naqueles tempos, naqueles dias, aproximadamente 2000 anos atrás, em que praticamente reinava sobre o mundo conhecido da época o imperador romano César Augusto, quem se autodenominou Filho de Deus, sobre quem poetas compuseram inúmeras canções, sobre quem historiadores tanto exaltam como um dos grandes homens da história e sobre quem as pessoas pensavam ser o Senhor e o Salvador do mundo, sendo também adorado como um Deus. E a mensagem dizia que enquanto César Augusto reinava sobre o mundo e era temido, amado e adorado como um homem-deus, a mensagem dizia, que nascia um menino, o Deus-homem, que seria aclamado o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Senhor do mundo, o verdadeiro Salvador do mundo, trazendo as verdadeiras justiça e paz ao mundo. E o nascimento dessa criança se tornaria o começo de um conflito cósmico entre o reino de Deus, em toda a sua aparente fraqueza, insignificância, fragilidade e vulnerabilidade, e os reinos do mundo, representados nessa passagem pelo imperador romano César Augusto. A maneira, os modos e aspectos, bem como as implicações para cada um de nós, de como esse menino, que se tornaria o homem Jesus, herda o seu reino e de como ele é o verdadeiro Senhor e Salvador do mundo e de como ele traz ao mundo as verdadeiras justiça e paz, tudo isso a gente pode ver no restante da história de Lucas, tanto no Evangelho quanto em Atos, como também em todo o Novo Testamento. Mas a mensagem foi, é e continuará sendo, até a consumação dos tempos, uma notícia revolucionária. Sim. Para os que rejeitam ou negligenciam essa mensagem, continuando a viver para si mesmo apenas e permanecendo em sua rebeldia do pecado, essas notícias, essa mensagem são péssimas notícias. Para os que creem, porém, que se arrependem de seus pecados e se voltam para o Rei, quem é favorável aos que dele se achegam com fé, essa mensagem são boas novas. João capítulo 1, versículos 1 a 4 diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Versículos 9 a 14. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo.
e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E para nós, o que representa essa mensagem?